Desculpa, só te cortar Claro, rapidinho. Mas é um pouco preocupante também a OTAN tendo uma hegemonia no globo, né? Um poder, tipo, que comanda o planeta inteiro, não parece ser um destino bem positivo pro planeta, né? Com certeza não. E a Com OTAN, ela certeza já não. mirou no Brasil, ela tem interesse no nosso território estratégico, que é a Amazônia, e ele já tem uma série de narrativas que são colocadas na mídia internacional pelos países ocidentais de que a Amazônia é um problema do mundo todo e que a gente tem que decidir o que acontece na Amazônia em coesão com o mundo todo, não o Brasil decidir, né? O que é algo que, pra gente brasileiro, não parece ser algo muito bom. Parece que, naquela história de que o seu país tem direito de determinar para onde ele vai, a OTAN meio que quer determinar para onde a gente vai em algumas questões aqui. Vamos lá. É que tem duas questões aí no que você está colocando. Legal. Primeira questão é o seguinte, a questão da OTAN dominar o mundo todo. Veja bem, é um tratado do Atlântico Norte. Então, ele nunca vai chegar no Oriente, tá? Não existe isso, assim. Ele tem um... Não, porque do ponto de vista da sua natureza, ele não vai transpor as bordas da Europa de qualquer maneira. Isso não vai acontecer. Isso não tem a menor condição de acontecer porque está na sua definição. Então, essa ideia do mundo todo, se o Brasil quisesse entrar na OTAN, com toda a força, nunca iria conseguir entrar na OTAN. Não é assim, tá? Tem uma definição de quem pode estar na OTAN e, basicamente, para ficar simples, é os Estados Unidos e Europa. Tá? É isso. Isso aqui é a OTAN. É esse eixo em que a gente tem, no centro de tudo, os Estados Unidos e, aliado aos Estados Unidos, os países que originalmente, no tempo da cortina de ferro, representavam o tal do Ocidente europeu, que eles não estavam nem aí com a gente aqui, e depois, após o fim da União Soviética, repúblicas soviéticas que estão se tornando crescentemente europeizadas, estão interessadas nessa maneira de viver e viver o mundo que a gente tem aqui no tal do Ocidente, tá? Sobretudo na Europa, não do Brasil. A gente tem aqui como se o Brasil estivesse num lugar de um posicionamento estratégico desse nível. Não tá, mas é isso. Então, a gente tem que considerar dessa maneira. Uma outra questão é a questão dos direitos sobre a Amazônia. Definitivamente, os direitos sobre a Amazônia são, do ponto de vista territoriais, etc., são direitos brasileiros. Eu não vejo, assim, sinceramente, eu não vejo questionamento real a essa questão que é muito da soberania do Brasil. Eu não vejo isso, tá? Então... É que, tipo, a ONU já deu várias declarações de que, por exemplo, por que sai tanto na mídia que a gente está desmatando toda a Amazônia? Porque tá. Não, eu entendo que a gente esteja desmatando a Amazônia, ok? Porque tá aí, e a gente vai pagar caríssimo como população. E, de fato, tem uma questão, que é um outro papo, que assim, o Brasil, o país, de fato, tem uma parte importante da reserva florestal do mundo. Mas tem mesmo. Assim, isso é uma coisa, a gente nasceu com esse fardo. Até uma coisa engraçada que as pessoas entendem mal essa questão do que é a floresta, de como ela funciona e de qual sentido, por exemplo, da vegetação. Então, por exemplo, todo mundo acha nossa, a gente tem uma área produtiva para ser explorada muito grande, mas, na verdade, a produtividade dessas áreas é muito baixa. Tá? É muito baixa, ela se desertifica muito rápido. É incomparável a produtividade disso com, por exemplo, a produtividade de uma pradaria, de qualquer coisa. Não, assim, é ridiculamente incomparável, assim, não tem nada a ver. Então, assim, é uma terra de produtividade baixa que tem de fato, essa função no mundo. Agora, é complicado, eu entendo, é uma longa discussão, porque eu entendo do outro lado que também é verdade que a ingerência sobre o país, ela eventualmente tem outros sentidos, ela vai muito além da questão de, nossa, estamos preocupados com o quanto a gente vai respirar no mundo. Existem interesses, de fato, que entram nessa discussão, que são interesses econômicos, interesses de exercer poder poder de controle geopolítico, tudo isso é verdade, mas que, de fato, a Amazônia é assim, uma parte fundamental do bioma do planeta Terra e que a destruição da Amazônia causa no planeta um mal gravíssimo, de difícil reparação, para mim isso está dado, sabe? Não é Mas difícil tipo, questionar. por exemplo, na época que estava nas queimadas, né?
todo mundo falando que estamos queimando a Amazônia, mas as queimadas são algo que acontece ciclicamente, né? Claro. E muitas pessoas da mídia internacional usou um fator que é natural e cíclico para fazer com que a narrativa fosse que a gente estava queimando as florestas porque a gente queria. Mas isso não era necessariamente verdade. Isso não era necessariamente verdade, você está correto. Porém, existe uma outra questão que é paralela, que é assim, quanto de floresta foi queimado no ano 1, 2, 3, você tem uma... Tá, isso aí é tabelado, tá? É uma coisa que está sendo mapeado pelo INPE, pelo um monte de gente, tá? E aí, o que alarma, de fato, a comunidade internacional é quando essa taxa sobe muito. Então, não é questão de ter queimado ou não ter queimado, e eu concordo com você que existe isso mesmo, tá? Então, assim, lógico que tem, entendeu? Uso então político... uso atrás da orelha. Aqui, claro, assim, uso político desse tipo de coisa tem pra caramba. Mas, não, é assim... Não é porque tem um uso político e um monte de gente que está... Né, o uso não só é político. Gente que quer se promover com esse papo, o que mais tem é isso. Mas não é por causa disso tudo que deixa de ser verdade que a gente tenha registros sérios, matemáticos, né, geográficos, do tamanho das queimadas, e a gente não olhe e veja que houve um crescimento muito grande nos últimos anos. Isso é fato. Ô, Coca, puxa as estatísticas de... Queimada na Amazônia. Queimada, e também puxa estatísticas sobre países que mais fazem queimada no mundo nos últimos anos. Vamos ver como é que está o Brasil. Tem um argumento também que muita gente usa para defender que a gente pode queimar um pouquinho, que eu não acho legal. Eu acho que a gente tinha que descobrir como transformar o bioma de floresta num bioma produtivo, né? Ele não vira quase. Mas que é o negócio. Por isso que tecnologia... é engraçado que todo mundo fala assim, não, porque o agro é culpado. Mas é assim, a maior parte das propriedades rurais, elas não estão queimando floresta. Essa é uma ideia tão irracional, porque a produtividade é péssima. Não é assim que funciona. Pasto. Cara, é porque assim, o pasto não vai durar muito, entendeu? Então, a agropecuária não é tanto. Não, cara, posso te falar? O processo é menos racional. Você pegar a maior parte, assim, não é a maior parte, mas assim, porque eu não tenho estatística para falar, mas existe uma parte do sistema produtivo brasileiro que tem clara consciência disso que eu estou te falando, mas assim, clara, entendeu? Por quê? Porque médio, por exemplo, tem um negócio chamado NDVI, que é o Índice de Produtividade de um terreno, tá? Eu conheço isso bem porque eu tenho empresa que mexe, por exemplo, com avaliação, usando o aprendizado de máquina, etc e tal, de riscos dos mais variados e envolve isso aqui. E, cara, é o seguinte, o NDVI de uma floresta equatorial, tá? Tipo floresta amazônica queimada, é baixíssimo. Não tá no melhor interesse. Não é assim que hoje em dia a coisa está sendo pensada por quem tem a cabeça mais avançada. Assim. Pelo contrário, existe todo um movimento produtivo de fazer a coisa com sustentabilidade, tá? De preservar. Que não é bem de preservar, é tipo assim, de simplesmente não fazer esse pedaço, porque não é aqui que tá a coisa, não é aqui que tá o bom, entendeu? Não é mais eficiente, é melhor buscar um outro terreno. Lógico. Né? E outra coisa. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.